nós já tínhamos tido na República Brasileira um calote dos precatórios, né? Partiam em 8 pagamentos as dívidas da União, os precatórios já consolidados, prontos para serem quitados. Isso foi feito a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, foi feito com legitimidade, né? E foi naturalizado não só pelas elites políticas e pelos setores da oposição, como também pela própria sociedade brasileira. Este ministro foi nomeado a partir de um critério colocado pelo presidente de violação radical da laicidade do Estado. Um ministro radicalmente evangélico, né? Terrivelmente evangélico até, ele fez a profecia, e foi terrível mesmo. A nomeação de um ministro evangélico não é um desvio de pressuposto republicano, né, do ato de nomeação de um ministro. Ele se torna, né, um desvio de conduta e de responsabilidade presidencial quando isso aí é feito no bojo de um golpe político que ocorreu contra a presidenta Dilma. Ou seja, quando a República foi sendo desvirtuada a cada momento, cada movimentação da presidência, em cada ato de desaforo, de agressão ao Supremo, em cada movimento golpista que o presidente fazia, tentando, inclusive, dar um golpe de Estado, que não teve sucesso. Mas isso não quer dizer, em absoluto, e tu tens razão, que nós não tivemos conquistas extraordinárias. Essas conquistas extraordinárias hoje estão na consciência da população e estão reveladas, inclusive, nas próprias pesquisas de opinião que são feitas por todos os institutos que, de maneira mais ou menos intensa, mostram um rebaixamento do prestígio, né, do presidente, né, do seu governo, e mostram uma elevação daquele que o Moro colocou na cadeia, né, para chegar a ser candidato e ser ministro da Justiça depois. Se não tivéssemos esse avanço, o Lula não teria, até algumas pesquisas, mais de 50% dos votos para se eleger, eventualmente até no primeiro turno. Ali, se as Forças Armadas brasileiras fossem uma instituição de extrema-direita, radical, né, e tivesse inoculado o germe do fascismo, como ocorreu na Alemanha e que ocorreu na Itália também, poderia ter ocorrido um golpe de Estado. E houve também, evidentemente, uma paralisia de uma movimentação das Forças Armadas, numa parte porque elas não estão unificadas em torno do Bolsonaro. Ainda mantém um espírito profissional superior ao bolsonarismo, que também existe dentro das Forças Armadas. Para o sistema do capital global, nesse momento, a democracia é o meio através da qual eles chegam à dominação completa dos países, né, do segundo e do terceiro mundo, se é que é possível usar essa linguagem, através do controle que eles fazem do Estado, através do controle que eles têm da dívida pública. E, infelizmente, isso existe, mas, felizmente, isso aí funcionou como um antídoto também contra o golpismo. Então, se somou a capacidade de resistência da maioria do Supremo, né, que cumpriram o seu dever funcional, uma inconformidade na sociedade civil já muito forte com o governo Bolsonaro, embora não representada em mobilizações de rua, e a adversidade, né, da situação internacional. Que não existe mais uma separação entre o externo e o interno, entre as externalidades da economia global, em torno do Estado-nação, e aquilo que ocorre internamente. Eu tenho defendido que tudo que é importante em termos regionais, municipais, estaduais e nacionais, é importante também globalmente. As questões globais, os danos à natureza, a transmissão, né, de doenças que vêm em função do desequilíbrio, né, as pandemias, elas não apresentam passaporte, elas passam de uma fronteira para outra, né? A questão da moeda em circulação, os efeitos que ela tem sobre a produção dos países, a tutela da moeda, né, pelos Estados Unidos ou pela União Europeia, segundo cada uma das moedas mais importantes, elas têm influência no cotidiano de um bolicho, né, lá de Restinga Seca, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então, essa divisão entre o externo e o interno não existe mais. Então, se ela não existe mais, nós temos que compreender que toda a movimentação possível que vai em direção da conformação de um Estado soberano tem que saber compatibilizar
essas duas situações. E esse pensamento nos leva ao tipo de reação que as Forças Armadas têm nos países respectivos, onde elas têm sempre uma importância política e uma importância estratégica no que se refere à soberania nacional. Porque qualquer partido, qualquer coalizão que vá assumir o governo no próximo período vai ter que conversar, né? Vai ter que conversar com as Forças Armadas e respeitar as especificidades que as Forças Armadas têm no contexto global hoje, para aplicar, inclusive, o seu programa de fortalecimento da República e do poder civil. Né? E vai ter que compreender a nova ordem mundial e estabelecer relações econômicas com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a África, né, do Sul, com a África, né, de língua portuguesa, né, para estabelecer intercâmbios políticos, culturais e econômicos que possam ser exercidos com soberania. E isso reflete, né, dentro das Forças Armadas, como nós vimos por essa célebre decisão, né, do vice-presidente da República, por exemplo, né, chamando a atenção do presidente, não seja imbecil. Né? A China Popular hoje é um parceiro estratégico do Brasil. Eu acho que essa análise simplificadora, como se esses militares que estão no Estado, né, nos cargos de confiança, ou eventualmente sem merecimento, né, participando do governo, apenas por oportunismo político ou oportunismo financeiro, né, não são a mesma coisa que os militares estão na caserna. O segundo pressuposto é que tem uma ordem constitucional. E todas as relações que o próximo governo deve ter, na minha opinião, quem sou eu para recomendar aquele que vai ser o futuro presidente da República, mas uma opinião de cidadão e de quadro político de um determinado partido, de um determinado setor da esquerda. Eles têm que ser tratados segundo a Constituição, responder pelos seus atos, criminalmente pelos seus atos, quando isso for apontado como, né, como elemento típico da sua participação no Estado, respeitados, né, como pessoas que estiveram num determinado cargo público ou qualquer civil, sem nenhum tipo de preconceito, né? E, eventualmente, até verificar se vale a pena, em algum cargo, em alguma situação, em algum setor, né, chamar outros militares para cumprir determinadas funções. O que o governo Bolsonaro fez, na verdade, foi uma tentativa de ocupação do Estado por dentro, né, nomeando para cargos-chave militares e seus militares, alguns deles, ou quem sabe uma boa parte deles, apaniguados para cumprir determinadas tarefas para o seu grupo político, e não para defender os interesses, né, gerais do Estado ou os interesses da nação. Então isso aí tem que ser revisado politicamente pelo próximo governo a partir da visão oferecida e da norma, né, determinada pela Constituição. Eu não vejo, sinceramente, dificuldade nisso e nem acho que haja uma unidade, né, uma irmandade entre os militares que estão aí nesses cargos e aqueles que estão no quartel. Né? Quem é que ousaria dizer que o Pazuello, esse, representa os generais do governo? Né? Eu acho que não representa. Né? Por exemplo, está aí o general Santos Cruz, que ontem era um aliado, né, radical do Bolsonaro, que achava que ele era uma grande descoberta da nação, e hoje ele diz que nenhum presidente até hoje fez tão mal, né, tanto mal ao Brasil, como o próprio Bolsonaro. Tem uma diferença substancial, mas nenhuma diferença de fundo, nenhuma diferença de conteúdo estratégico. O Moro tenta reorganizar o bolsonarismo, tentando tornar estável a relação de um movimento fascista, que está na base das duas candidaturas, fascismo mais ou menos atenuado em cada uma delas, com as classes dominantes que defendem o modelo neoliberal, defendem as reformas neoliberais. Ao Bolsonaro, pelo tipo de personalidade que ele tem, pelo tipo de experiência que ele tem como militar, pelo tipo de apoio que ele teve da grande mídia para se tornar uma grande personalidade nacional, né, para evitar a eleição do professor, né, aquele negócio da escolha difícil. O Bolsonaro não está dando a mínima para como funcionam os interesses das classes dominantes no país. A grande maioria, a grande parte dessas classes dominantes, elas se uniram ao fascismo sem nenhuma vergonha, sem nenhum pejo, sem nenhum tipo de limitação, não dando a mínima bola para o que ele dizia, que queria matar, que ele vinha para destruir, porque eles pensavam que o Bolsonaro seria um refém, apenas um refém,
para que eles pudessem fazer as reformas neoliberais, todas elas, ou a maioria delas, já feitas. As classes dominantes brasileiras sempre tiveram uma relação, a maioria delas, eu falo, sempre tiveram uma relação meramente tática com a democracia. E eles imediatamente se aliaram ao Bolsonaro, a maioria deles, e ficaram encantados, porque ele suprimia a política, suprimia intermediários, suprimia as instituições e ia fazer a vontade deles. Houve uma resistência da política, às vezes com interesses não muito bem confessados. A elite política brasileira, e a elite que eu falo não é econômica, aquele que tem capacidade de direção, de gestão política, reagiu contra isso. Por isso que o Bolsonaro se esvaziou e agora as classes dominantes se separam dele, mas querem encontrar uma outra mediação. E essa mediação, segundo o imaginário deles, pode ser o Moro, porque o Moro veio do mesmo berço, o Moro instalou um aparato ilegal, né, e clandestino em Curitiba para pautar a política brasileira através da persecução judicial do Lula e veio se expondo como um grande herói da luta contra a corrupção. Lembro a vocês que o Moro era o herói da Globo. Então isso não é gratuito. Ninguém é o herói da Globo gratuitamente. Mas chegou um determinado momento em que ele se chocou com o Bolsonaro, porque o grupo dele era um grupo mais, eu diria, mais politizado. Ele queria uma mediação maior das instituições para fazer o que o Bolsonaro está fazendo e queria uma aproximação maior com as classes dominantes, para não ficar isolado no sistema de poder e para ter uma representação internacional mais tragável para determinados países. Essa é a diferença que tem que os dois. É a diferença de forma, não tem diferença de conteúdo. São caldos da mesma sopa, né? E restos também do mesmo churrasco. Os economistas liberais, neoliberais, não podem ser colocados no mesmo, né, na mesma gaiola, no mesmo universo. Tem economistas neoliberais que são mais liberais do que neo, que têm uma visão tradicional da economia de mercado e que julgam que é necessário, para que isso aí funcione, que a política não seja suprimida. Tem outros economistas neoliberais, né, como o próprio ministro Guedes, do Bolsonaro, que é da escola Hayek, von Mises, pinochetiana. Então, para ele não interessa, outros cadáveres ficarão na estrada. O que interessa é que se chegue ao fim da estrada, com as privatizações, com o sucateamento do serviço público, com a diluição dos direitos sociais, com a violação progressiva e permanente dos direitos fundamentais, porque daí nós vamos encontrar o paraíso do mercado perfeito. É a utopia de direito. Outros economistas são liberais, mas não são fascistas. E entendem, embora sendo de direitas ou de centro-direita, e alguns deles até de centro, né, entendem que é necessário uma mediação da política para que se tenha um pacto liberal, social-liberal, para levar o país adiante para um outro patamar. Então nós temos que ter cuidado, né, na minha opinião, no julgamento dessas personalidades, porque muitos deles entendem muito de economia. E entender de economia muito hoje é entender muito do mercado financeiro global. Como é que ele funciona, quais são as frestas que ele tem, quais são as frestas que ele tem para que o país possa, né, desenvolver políticas próprias, nichos próprios de desenvolvimento e de relacionamento com a economia financeira global, que não vai terminar amanhã, nem daqui a 30 anos, provavelmente, né, para se colocar como um país que tem um mínimo de soberania para tratar das suas contas, né, para resolver quais são os seus déficits, quais são os seus gastos públicos e assim por diante. Vamos olhar o governo Lula anterior, teve vários economistas liberais e neoliberais trabalhando em determinadas áreas do governo Lula que cumpriram tarefas importantes naquela época. Né? Não estou dizendo que devem ser os mesmos e nem estou dizendo que serão imprescindíveis, né? Mas que é necessário ter um diálogo, né, com esses economistas que não são fascistas, né, e que não são autoritários, e que muitos deles reconhecem, inclusive, a grande importância que teve o governo Lula nas questões sociais. Eu acho que esse diálogo ele é imperioso, não é uma questão de escolha. Vai ter que ser feito em algum momento, pelo presidente da República, comandado por ele, evidentemente. A Frente Popular que colocou Mitterrand à presidência da República e a Frente Popular que colocou Allende na presidência da República. São duas figuras políticas emblemáticas da esquerda nos seus respectivos momentos. O Allende defendendo uma transição para uma ideia socialista, que ele chamava de socialista, na verdade, era uma ideia social-democrata de esquerda, e que sofreu um sangrento golpe de Estado, comprovando mais uma vez a relação tática das classes dominantes com a democracia. Se viram um pouquinho ameaçadas e deram um golpe.
A Frente Popular que elegeu o Mitterrand, ela tinha um elemento de princípio, eu acompanhei, né, quando jovem, ainda essas duas lutas, que era fundamental, que era a nacionalização dos bancos, que é a nacionalização das empresas estratégicas. A Europa capitalista de direita, naquela época, de centro-direita, aliada com os Estados Unidos, serve o Mitterrand. Não mesmo. Nós vamos quebrar esse país se você fizer isso. E se instaurou um processo de sabotagem da economia francesa, que não tinha, né, apoio financeiro, não tinha apoio político para fazer uma transição daquela complexidade. E o Mitterrand saiu de uma posição de esquerda, veio para uma posição centrista e conseguiu se manter como presidente da República dentro daquelas condições, mas segurando determinadas conquistas populares importantes, como a jornada de trabalho, aquilo que derivou também de maio de 68, que eram as comissões de fábrica, as negociações coletivas, né, que o Estado se comprometia a estimular e respeitar, etc. E tal. Os partidos perderam a capacidade de verticalizar a sua orientação, porque a sociedade não funciona mais de maneira vertical, ela funciona em rede. O processo de opinião, né, ele pode ser expelido de maneira vertical, pode ser determinado de maneira vertical, mas ele se reproduz, se depura e faz organizações de base através de uma relação horizontal. Então, quando eu falo um novo tipo de frente política, eu quero dizer que tem que ser uma frente que tem uma certa analogia com a Frente Ampla Uruguaia. Qual é essa analogia? É partidos, frações de partidos, personalidades e movimentos que pactuem um programa político democrático, né, de transição para uma determinada ordem, mais democrática, mais avançada, social-democrata, de esquerda, né? Ou uma ordem, né, social-liberal, como tu diz, depende da relação de forças que vai ter, capazes de serem mantidas por uma base política coesa e com a maioria do parlamento. Nós temos aqui no Brasil, né, e todos nós sabemos disso, uma espécie de presidencialismo monárquico, né, onde o presidente da República ele costuma, inclusive, antes de chegar ao governo, escolher o seu candidato a vice. Isso se dá, né, em função da importância, eu diria, diferente que tem os partidos hoje na equação das grandes políticas estratégicas, né, dos setores sociais. Então, se adiantar quem é o vice-presidente, está se dando, ao mesmo tempo, um limite e uma natureza dessa frente. Se não se adiantar e permitir que ele surja da organização política da frente, segundo esse conceito, né, que eu tinha colocado, o vice-presidente será outro. Né? Então, isso aí vai depender do que os nossos líderes políticos escolherão para formar essa frente. Nós não sabemos ainda. Né? Essa questão do Alckmin é um boato. Né? É um boato que é testado, que é colocado, né? Que tem, na minha opinião, pode ter até a possibilidade de ocorrer, não está definido por ninguém, nem pelos partidos e nem pelo próprio presidente, né? Que, em última análise, tem uma palavra sempre mais importante em um momento como esse. A transição, por exemplo, da democracia, né, da ditadura para a democracia no Brasil, estabelece uma relação do centro, o centro político, visível naquele momento, com liderança, através de figuras como o Petrônio Portela e o próprio Nelson Marquesan, né, que era líder do governo, que se empenham na redemocratização, mas se empenham também para manter a intocabilidade daqueles que cometeram ilegalidades, violências e torturas, fazendo uma transação para que o país, né, viesse para uma Assembleia Nacional Constituinte, que já era irrecusável naquele momento, mas fazendo essas salvaguardas para os heróis, entre aspas, da ditadura. Então, aquilo formou um centro. E o movimento democrático, em geral, é visto como esquerda. Então, a esquerda, o centro e a direita, eles estão sempre relacionados com o momento histórico, né, que nós estamos vivendo. Então, quando eu falo em centro, agora no Brasil, eu falo precisamente em vultos, né, da intelectualidade, vultos dos partidos políticos, que se colocam frontalmente contra o fascismo, mas não obrigatoriamente são adeptos de uma visão de esquerda da economia. Visão de esquerda da economia quer dizer colocar, né, a produção, né, e a circulação a serviço do combate à desigualdade, para simplificar. Né?
acham que isso aí é uma quimera, que isso aí não é possível. Tem uma visão mais liberal da economia. Então, este seria o centro hoje. Eu estou verificando, por exemplo, apenas para citar um líder, né? Eu não vou citar outro qualquer, que o Gilberto Kassab está tentando se apresentar como um centro. Né? É um homem de centro-direita que hoje, né, está se recusando a formar ao lado do bolsonarismo e quer, vamos dizer assim, vocacionar, quer fazer um discurso em direção ao centro. Não quer dizer que ele vai apoiar o Lula, vai apoiar o Ciro, vai apoiar o Boulos, ou seja quem for. Né? Quer dizer que ele está tentando ocupar uma posição de centro. Se ele assimilaria ou não uma hegemonia da esquerda através de uma candidatura de centro-esquerda, né, do centro progressista, como é o caso do Lula, isso vai se ver na luta política. A única experiência de centro que teve aqui no Brasil, a carreiras velozes em direção à direita quando deu o golpe de 64, que era o PSD, Partido Social Democrático, que também tinha sido formado pelo Getúlio, e mostrou a sua natureza latifundiária, direitista, elitista, quando houve o golpe. Em compensação, determinados setores da chamada UDN Bossa Nova, naquele momento, foram até para a cadeia, né? Porque não apoiaram o golpe. Então, é difícil nós localizarmos por antecipação qual seria um centro. E se esse centro seria realmente um centro confiável para um novo projeto político. Por isso que eu costumo dizer que a elaboração de uma frente que tem um programa de centro-esquerda é que vai filtrar essas reais possibilidades. Obrigado por essa oportunidade. Vamos nos unir, todos de bom senso, todos os cidadãos democratas do Brasil, sejam socialistas ou não socialistas, mas que sejam republicanos, para construir um ano novo com a vitória do campo democrático contra o fascismo.